que ela era inocente. Mas a liberdade veio com data marcada, porque 74 dias depois da absolvição da Damares, ela faleceu em casa, vítima de um câncer que poderia ter sido tratado antes. Olá, minha gente. Hoje a conversa vai ser séria, vai ser dura, mas ela precisa ser dita. Porque eu trago aqui a história de uma jovem brasileira, gaúcha, sonhadora, sabe? Ela era tão inteligente, ela amava literatura, ela falava línguas estrangeiras e ainda assim ela morreu sozinha, doente, depois de passar quase 6 anos presa por um crime que ela não cometeu. O nome dela era Damares Vitória Kremer da Rosa e é sobre ela que nós vamos falar hoje. A Damares, gente, ela só tinha 26 anos, 26 aninhos, mas ela viveu o suficiente para sentir o peso de uma injustiça, de uma justiça que chega tarde, na verdade. Então, uma justiça que condena antes de provar, sabe? Uma justiça que adoece, que silencia. Ela era uma menina brilhante, ela amava ler. Segundo pessoas próximas, ela citava com facilidade Machado de Assis, ela tinha fluência em inglês e italiano, e mais que tudo, ela sonhava com uma vida diferente, com liberdade, com escolhas, com tempo, mas tudo mudou para Damares em novembro de 2018. Na cidade de Salto do Jacuí, no interior do Rio Grande do Sul, um homem chamado Daniel Gomes Soveral foi encontrado, né? Vocês sabem. Foi encontrado morto. Um homem foi encontrado morto. O carro dele havia sido incendiado com o corpo dele dentro. E o crime chocou toda a região, sabe? A investigação então começou e não demorou para a Damares ser apontada como uma das envolvidas. O Ministério Público dizia que ela teria traído a vítima até o local onde ele seria morto, que ela teria agido junto com seu então namorado Henrique Goldman e outro homem chamado Wellington Viana. O namorado Henrique Viana, ele foi condenado, enquanto o outro suspeito, o Wellington Pereira Viana, foi absolvido. E a Damares, ela só foi julgada em agosto de 2025, quando ela foi inocentada por falta de provas. Isso mesmo que vocês ouviram, inocentada por falta de provas, né? A alegação da promotoria era de que Damares ela mantinha uma relação com Daniel e de que ela teria ajustado a morte dele com os dois comparsas. Uma emboscada, uma armação, era o que diziam. Mas a defesa sempre sustentou outra versão, de que Damares teria sido vítima de estupro por parte de Daniel. E contou isso ao namorado, que o namorado, né, tomado por raiva, teria agido sozinho. Então a defesa alegou que ela contou pro namorado e que o namorado ficou com muita raiva disso e agiu sozinho contra essa vítima aí. E que a Damares acabou arrastada para dentro desse caso. Mas mesmo sem provas diretas, sem laudos, sem nenhuma evidência concreta da sua participação naquele crime, né, ou até na ocultação do corpo, Damares foi presa preventivamente. E ali começou o pior capítulo da vida dela, sabe? Ela tinha cerca, né, de 20 anos quando ela foi levada para a cadeia. E passou pelos presídios de Sobradinho, Lajeado, Santa Maria, Rio Pardo. Lugares difíceis, com estrutura precária, com descaso, com dor. Durante o período em que ela esteve presa, a Damares ela passou por ao menos 4 unidades prisionais, gente. Claudete, a mãe dela, descreve que as condições eram degradantes, especialmente no presídio de Rio Pardo. A mãe dizem, né? É uma antiga senzala onde as baratas caminham por cima das camas, por cima dos alimentos, gente. Não tem pátio nem para as visitas e quando chove a gente fica na chuva, né? A mãe dela comentou isso para os jornais. Lá dentro, a Damares começou a sentir muitas dores e sangramentos, fraqueza. Ela pedia atendimento médico, pedir exames, mas o que ela recebia eram negações. As autoridades diziam que os documentos apresentados não eram suficientes, que os laudos não eram claros
e sei lá, que ela estava tentando manipular o sistema. Então, com isso, o tempo passou, a dor só aumentou, e só em março de 2025, gente, quase 6 anos depois, que a Damares teve sua prisão domiciliar concedida. A justificativa? Ah, o estado de saúde grave, claro, né? Mas já era tarde demais, sabe? O diagnóstico veio, câncer de colo de útero, avançado. A jovem começou a fazer quimioterapia, radioterapia, mas o corpo já não aguentava, sabe? Ela foi para a casa da mãe dela, em Balneário Arroio da Silva de Santa Catarina, em Santa Catarina, e ela continuou lutando. Só que em agosto de 2025, gente, finalmente ela foi julgada e absolvida. O júri entendeu que a defesa dizia o que a defesa dizia desde o começo, que ela era inocente, mas a liberdade veio com data marcada, porque 74 dias depois da absolvição da Damares, ela faleceu em casa, vítima de um câncer que poderia ter sido tratado antes. Talvez, gente, se a Damares tivesse sido ouvida, se tivesse sido vista, se eles não tivessem ignorado sua dor, né? A Claudete, a mãe dela, concedeu uma entrevista para a Gabriele da Rádio Gaúcha sobre os últimos meses da filha, né? Os anos de sofrimento dentro do sistema prisional. Segundo ela, a jovem se mordia de dor. Outras presas diziam que ela estava morrendo, gritando de dor, que eles iam lá pedir um medicamento para ela, mas porque as presas não aguentavam ver ela sentindo tanta dor, mas infelizmente eles não davam nenhum paracetamol para ela tomar. A mãe dela disse nessa entrevista, sabe? O namorado dela, após o falecimento dela, né, publicou uma homenagem emocionante para ela. Então, gente, eu vou ler aqui para vocês a homenagem do namorado da Damares para ela. Partidas são devastadoras, independente da sua crença, credo ou descrença. Sento no teu leito onde tenho passado minhas noites segurando tua mão. A frase "todos somos velhos o suficiente para morrer" lateja em minha cabeça. Tantos planos para viver. Nossa série que ficou pela metade, o amanhã assistimos mais. Nunca ia chegar. Quando ele quis dizer, né? O amanhã assistimos mais. Quando a gente vai assistir uma série, né? A gente fala, né? Amanhã nós terminamos a série, mas infelizmente isso nunca ia chegar, ele disse. Batemos uma foto e decidimos que ficou boa, mas era a última. O sushi que comemos na cama do hospital foi a última vez que tentei te ensinar a usar os palitinhos sem adaptador. Os passeios de cadeira de rodas em que eu ia fazendo narrações de corrida, onde depois de manobras arriscadas você era campeã. As conversas embaixo da árvore do hospital sobre os textos de Assis, Dostoiévski e Nietzsche. De tantas músicas que apreciamos juntos e depois discutíamos a letra, não sabíamos eu que Oh Pretty Woman seria a última. Tuas tentativas de me ensinar a falar inglês e italiano. Aliás, poucas pessoas têm o conhecimento que tu tinhas. Lembro o primeiro dia que eu te vi na cama do hospital, tão frágil. Eu estava ali segurando tua mão quando chegou uma mensagem da empresa que eu trabalhava que dizia: tu estás no hospital, né? Mas devia estar aqui. É daqui que sai o nosso salário. Eu olhei nos teus olhos e vi que nada material tem valor real. Foi ali que deixei para trás 6 anos de trabalho em uma empresa que eu criei. Saí sem R$ 1 no bolso, mas livre para poder cuidar de ti. Um dia no quarto você já não falava praticamente nada. Eu fui no teu ouvido e te pedi em casamento. Vitória, quer casar comigo? Quero! Que surpresa! Eram pouquíssimas as palavras que você ainda dizia. No minuto da tua sedação, seguramos tua mão e enquanto o remédio que te faria dormir para sempre ia fazendo efeito, eu fazia declarações no teu ouvido. Você já com os olhos praticamente fechados. Nossa, que homenagem, né? É difícil ler. Desculpa, gente. Mas esse é um momento muito difícil para um casal que se ama, né? Te pedi um beijo e você retribuiu com o mesmo entusiasmo do primeiro.
Tua partida é prematura e amarga, não consigo entender, assimilar, mas preciso aceitar. Tua doçura foi luz da minha vida. Tua força e luta me mostraram o que realmente devemos priorizar. Te prometi estar ao teu lado até o último segundo, e aqui estou, contigo para sempre. Vá em paz, meu amor. Muito difícil. Então, gente, sabe? Foi isso, uma repercussão imediata. Jornais como CNN, Metrópolis, Diário do Nordeste, Terra, Migalhas, principais jornais e portais cobriram o caso, sabe? E a revolta nas redes sociais, gente, veio com força. Injustiça, barbárie, feminicídio institucional. Mas a Damares, gente, ela não era a única, sabe? Você sabia que no Brasil houve um aumento de entre 2000 e 2016, né? Muitas de mulheres em prisão preventiva, sem condenação, mães, grávidas, jovens, pobres, negras, são mulheres invisíveis, sabe? A Human Rights, né, já denunciou o caso de mães com filhos pequenos presas por meses, mesmo com leis que proíbem esse tipo de detenção. O sistema ignora, o sistema silencia, sabe? E não é só com a Damares. Tem outras histórias. Tem um caso de uma jovem que ficou presa preventivamente por mais de 2 anos lá em São Paulo. Ela grávida, preventivamente presa, sem provas materiais contra ela. Mas ela só foi solta após pressão da defensoria. Mulheres em presídios do norte do país não têm acesso a absorvente, não têm acompanhamento ginecológico. E elas ainda não têm julgamento, sabe? Mulheres que, assim como a Damares, adoecem em silêncio, morrem sem voz dentro dessas prisões. A prisão preventiva virou sentença. A saúde feminina não é levada a sério. A palavra da mulher é colocada em dúvida. O corpo da mulher é ignorado. E a justiça só chega quando não dá mais tempo. Então, hoje, quando eu olho para essa história, eu penso, se a Damares tivesse sido ouvida antes, se eles tivessem feito um exame, se ela tivesse sido tratada como unidade, talvez ela estivesse viva. Talvez ela estivesse aqui, porque ela era uma filha, ela era uma companheira, ela era inteligentíssima, era uma jovem com muitos sonhos, linda. Mas o Estado a levou. O Estado a levou devagar, a levou em silêncio, a tratou com descaso, sabe? Porque é por isso que eu trago, sabe, essa conversa aqui hoje. Porque muitas mulheres ainda são tratadas como descartáveis. Porque o sistema penal ainda é cego para o que nos atinge. Porque a justiça, quando chega, já destruiu tudo pelo caminho. Que a história da Damares, gente, não seja esquecida, sabe? Que ela não tenha sofrido em vão. Que a dor dela nos mova, nos una. É isso, sabe, gente? Na minha opinião, não dá para ignorar. Muito injusto que essas mulheres sejam tratadas com tanto descaso assim. Não podemos aceitar esse tipo de situação aí. No mundo que estamos vivendo hoje, nós temos que exigir das autoridades, né? Dignidade para as pessoas, sabe? Não interessa o que essa pessoa fez. Às vezes ela pode ter sido até julgada, já condenada, né? Mas nós que temos fé, que acreditamos em Deus, né? Que acima de nós tem um Deus que nos protege, um Jesus. Nós temos que ter piedade, sabe? Claro que não dá para soltar essas pessoas condenadas, não é o caso da Damares, tá? Que eu tô falando no caso de pessoas já condenadas, não dá para soltar elas na sociedade, porque infelizmente elas vão fazer mais coisas cruéis, mas possivelmente, né? Mas também temos que essas pessoas têm que ter os direitos básicos providos, como alimentação e acesso à saúde, entendeu? Não dá para tratar um ser humano como um animal, né? Nem animal a gente trata mal também, né? E então fica aí essa história triste dessa linda moça jovem. Fica aqui, serve pra gente como um alerta. E, sabe, essa moça sofreu muito. E ela podia estar aqui. Se ela tivesse tido acesso à saúde, ela estaria aqui entre nós. Se esse vídeo foi relevante para você, curta, compartilhe. Comente aqui embaixo o que você acha. Comente se você já ouviu histórias semelhantes. Deixe sua opinião, para mim é muito importante, tá bom?
E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Beijo. Foi bom ter você aqui comigo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até.